Daí, pessoal, mais uma resolução. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Bom, então eu tenho aí nessa questão aquela questão típica do Enem que fala sobre razão e usa justamente a razão entre duas grandezas para detectar a situação de maior eficiência ou maior desempenho ou maior rendimento ou ainda melhor aproveitamento. Então eu vou colocar que se trata da questão típica sobre razão entre duas grandezas, e aí o cálculo da razão é utilizado para determinar a situação mais eficaz. Então eu vou tratar aqui de eficácia ou eficiência, vou tratar de melhor rendimento, ou ainda com melhor aproveitamento. Ou ainda com melhor desempenho. Então, geralmente são essas palavras que são utilizadas na pergunta, né? Então, mede esta situação de aproveitamento, né? Então, tem essa ideia de mais eficaz, melhor rendimento, mais aproveitamento. E aí, a razão, deve-se lembrar que se trata da comparação entre duas grandezas, em geral, grandezas de naturezas diferentes. Então, eu faço a comparação entre duas grandezas num modelo de escrita usando um quociente. Eu coloco em cima a primeira grandeza citada e embaixo a segunda grandeza que é citada. Então, nesse caso, ele quer a razão entre o número de peças produzidas. Então, o número de peças produzidas é a primeira grandeza. Então, aqui eu vou colocar número de peças. Isso comparando, né, fazendo a relação com o número de horas trabalhadas. Então, as horas eu ponho embaixo. Então, a razão ela vai ser estabelecida através dessa relação, através desse modelo. E aí ele busca, nesse caso, a mais eficiente através da maior razão. Então, tem que ficar com isso bem claro que eu preciso da maior razão, porque, neste caso, a maior razão vai me dar a mais eficiente. E agora, então, é só calcular as respectivas razões desses 5 dias para verificar onde resulta o maior valor. Eu vou começar então com a R1, que é do dia 1. Número de peças para número de horas. Eu tenho peças produzidas no dia 1, 800, para 4 horas de trabalho. Então, 800 por 4. Ou 800 para 4. E isso, redondo, né? 800 por 4, 200 peças por unidade de hora ou por cada uma hora. No dia 2, eu tenho 1000 peças que foram produzidas em 8 horas. 1000 dividido por 8. Eu posso já aqui estabelecer a divisão, ou ainda posso dizer que é o mesmo que 500 peças num grupo de 4 horas, ou ainda eu posso dizer que são 250 peças para 2 horas, né? Eu estou aqui fazendo simplificações por 2, ou ainda eu tenho aqui 150 por 2, dá 100, 125.
125 peças por hora. A razão 3, ou do dia 3. Eu tenho 1.100 peças produzidas em 5 horas. (1.100 para 5 horas. Isso vai dar uma divisão exata. Se fosse 1.000 por 5 daria 200. Como tenho mais 100, 100 por 5 dá 20. Então isso vai me dar 220. (220 peças por hora). No quarto dia, eu tenho 1.800 peças produzidas para um regime de 9 horas. 1.800 peças para 9 horas. Isso também, né, bem fácil. 200 peças em cada hora de trabalho. E vou fazer aqui do lado a última razão do dia 5. Número de peças 1.400 para 10 horas de trabalho. Cancela 0, 140 por 1. E aí eu tenho 140 peças por hora. Que inclusive foi o dia menos eficiente, né? Foi o pior método. Se a pergunta fosse qual a metodologia a ser descartada, vamos supor que seriam escolhidas 4 delas, e uma delas, a pior, seria descartada. Às vezes a pergunta vem nesse formato. A descartada seria a de menor rendimento, que seria esse 140. Mas no caso, como ele pede a mais eficiente, ele quer a maior razão. A maior razão, eu tenho aqui 200. Deixa eu circular aqui para deixar mais didático. Eu tenho 200 peças por hora, 125 peças por hora, 220 peças por hora, 200 peças por hora e 140. O valor maior foi na R3, 220 peças por hora. Portanto, o método mais eficaz, mais eficiente, de melhor rendimento ou melhor aproveitamento, é o método 3 ou do dia 3, alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e fica também meu agradecimento pela visita ao canal e até a próxima.